Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no nosso podcast Cuidar Também, que é vinculado ao programa Cuidar Também, de quem cuida tão bem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E que é um programa voltado para os trabalhadores e trabalhadoras do hospital, que fala sobre saúde, né? Então, 5 eixos e pilares aí da saúde. E a gente está aqui hoje falando justamente de um dos eixos que é mais complicado, ou tem mais tabus, às vezes, né, de ser falado, que é a parte da saúde financeira e da educação financeira. Eu sou a Anne, analista de qualificação do hospital, e a gente está aqui nesse momento, então, super especial com a professora Wendy, né? Eu vou apresentar aqui um pouquinho ela, tem um currículo extenso, mas eu acho que o principal é que a professora está super vinculada ao Hospital de Clínicas, e aqui vou falar um pouquinho, então, da professora Wendy Carraro, que é pós-doutora em empreendedorismo, estratégia, planejamento e inovação de negócios pela Universidade do Porto, doutora em economia do desenvolvimento, né, mestre, enfim, contadora também, né, e professora associada da URGS, né, que trabalha com alguns projetos, coordena alguns projetos vinculados ao Hospital de Clínicas, principalmente o programa de extensão Educação Financeira para Todos e para Toda a Vida, que é algo importante, que depois tu vai citar um pouquinho para a gente também, e os programas de pré-incubação, incubação e intraempreendedorismo do Starts HCPA, né, que é o Parque Tecnológico do HCPA, entre vários outros títulos e prêmios, né, que a professora ganhou. Então, a gente está muito feliz de estar aqui contigo hoje, professora Wendy. Muito bem, eu que agradeço, Anne, pelo convite de poder estar aqui, e não por eu, Wendy, estar aqui, mas pela educação financeira, tá? Tendo essa oportunidade de, através do meio de comunicação. Se eu resgatar lá em 2019, quando eu estava coordenando a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, que era uma Olimpíada para crianças com escolas, eu tentei de todas as formas conseguir uma notinha em alguma mídia, e foi tão difícil de conseguir. E hoje a educação financeira, ela está, de certa forma, sendo mais democratizada. A gente está, como tu falasse ali, um pouco de tabu, a gente não gosta de falar sobre isso, a gente não quer falar, mas a gente precisa falar. Então eu, enquanto educadora financeira, enquanto professora universitária, contadora, economista, eu gosto assim, vamos tentar falar sobre isso de uma forma que as pessoas que... E a gente tem um índice muito alto de pessoas que estão em situação de inadimplência ou com índice de endividamento, porque às vezes o endividamento ele é bom, mas às vezes ele está sufocando as pessoas. Então a gente precisa ter estratégias, ter métodos, não só falar o que está acontecendo, mas dar alternativas para aquela pessoa ter um alívio, né? Um alívio, porque isso impacta, sim. Dependendo da minha saúde financeira, vai impactar a minha saúde mental, a minha produtividade, o meu trabalho, o meu dia a dia, minhas preocupações. Então, eu agradeço a oportunidade de dar esse espaço para a educação financeira. E a gente está muito feliz nesse sentido, porque o que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre a questão do endividamento, né? E, enfim, alguns empréstimos, consignado, que são coisas que a gente pensa que servem para nos ajudar e nos ajudam de certa forma, né? Mas que pode caminhar também para um outro lado que nos prejudica ou, de certa forma, a gente se atrapalha ali na questão financeira, né? E para abrir, então, a primeira pergunta, professora, eu te faço a respeito, né, dos trabalhadores, trabalhadoras do Clínicas, enfim, nós, né, como pessoas que lidamos com o dinheiro, né, que recebemos nosso dinheiro através do hospital, e é a questão de por que tantas pessoas inteligentes e responsáveis que somos, né, acabam perdendo o controle financeiro. O que acontece? Bem, primeiro, quando a gente fala sobre dinheiro, muitas vezes a gente pensa assim, né, dinheiro é a grana, é a gestão do dinheiro, mas não é. A gente tem uma coisa maior que está relacionada à nossa emoção, é muito do nosso comportamento. Então, sim, a gente tem muitas pessoas que são técnicas, são profissionais, são excelentes profissionais, cuidam de vidas, salvam vidas, estão ali no dia a dia, no corre. E às vezes pode sim dar uma desorganização financeira, mas o motivo não é por falta de, né, é por uma questão comportamental, uma questão emocional, às vezes é aquele corre todo faz com que, agora eu mereço alguma coisa, né, ou que, por exemplo, agora eu tô tendo acesso, eu tô tendo uma remuneração melhor, na minha fase da minha infância eu não tinha, agora eu vou ter. Não há problema nenhum em a gente ter esses momentos, esses desejos, o que a gente precisa é fazer um planejamento.
É olhar para aquele nosso dinheiro e aí parar e ter esse tempo de organização. E muitas vezes o que acontece é que às vezes a gente não sabe o como parar. O como que eu posso organizar. E o respirar fundo, porque quando vê são aquelas pequenas coisas, eu faço uma nova compra no cartão de crédito, eu não vi o quanto eu já tenho comprometido, às vezes eu até não sei como usar uma planilha. Hoje a gente tem aí várias ferramentas, até vou disponibilizar, criei umas ferramentas bem legais, vou disponibilizar uns materiais, tem curso online gratuito, quero falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso, como eu falei. 2019 a gente não falava muito sobre isso. Agora a gente está falando, a gente está popularizando mais o acesso, ter controle. A questão de conhecimento também, se eu perguntar, você sabe o que é a Selic? Você sabe quanto está a Selic agora, nesse momento? Quanto ela já esteve? O que ela impacta? Sabe a diferença entre uma taxa de juros de pegar um empréstimo consignado, de uma taxa de juros de um cheque especial ou de um cartão de crédito rotativo? A maioria das pessoas não sabe. Que são coisas que a gente não aprende também tanto na escola ou em outros ambientes assim da vida, né? O ambiente da vida tem que ser nós agora. É no dia a dia. Então eu gosto muito de transformar essa linguagem de um economês, que não pode ser uma linguagem só de quem estudou economia. Né? Mas ela tem que ser uma linguagem onde a gente lê uma notícia e a gente entende o que está acontecendo na economia. A gente lê que aumentou 1%, baixou 0,5%, quanto que isso vai impactar? Ou que, por exemplo, aconteceu um evento internacional, isso vai impactar nos preços. Porque se a gente for ver quem está no dia a dia, todos que estão no dia a dia do hospital, ou aquelas pessoas que estão vendo os recursos que transitam dentro do hospital, tudo impacta para dentro do negócio também, né? Dos recursos, das pessoas, o dia a dia, as compras que a gente vai fazer no mercado, ou os recursos, os insumos dentro do próprio hospital. Então, às vezes, a gente consegue perceber isso, né? E aí, quando a gente traz para dentro do nosso dia a dia, do nosso financeiro, muitas vezes a gente não se dá conta. Então, é isso que é legal, assim, a gente parar, ter essa consciência, né, por mais difícil que possa parecer, e começar então a fazer essa reorganização. Perfeito, porque como tu dissesse também, né, e é uma outra pergunta que eu te faria, né, o hospital, as pessoas têm uma rotina de correria, né, cansativa, estressante muitas vezes, e isso vai impactar de alguma forma nos gastos e na vida, né, dos profissionais. Tu deu uma pincelada para nós, mas por favor, fala um pouquinho pra gente de como essa relação com o dinheiro dos profissionais de saúde, ou enfim, do contexto do hospital, pode ser diferente da de outros profissionais. O que impacta de diferente? Não, justamente... Eu vejo pelos estudos, né? Porque eu também tô sempre querendo estudar essas diferenças de comportamento, seja mais na área da saúde, na área chão de fábrica, né? As pessoas que trabalham em obra, em construção civil. Existem comportamentos que são muito parecidos, mas existem características mais específicas. E na área da saúde, a gente tem uma característica que é salvar vidas, estar cuidando de alguém. E sim, são rotinas que são exaustivas. E muitas vezes essa exaustão, eu saio dali, eu quero esperar, daqui a pouco, tenho mais uma conta, eu vou fazer essa compra adicional. Então é um grande desafio incluir na sua rotina algo de que eu tenho a questão financeira, mas eu não vou fazer essa compra, porque às vezes dos pouquinhos acaba virando uma dívida. A falta do conhecimento faz com que eu pegue um consignado, que daqui a pouco aquele consignado não era a hora de fazer um consignado, né? Então, sim, é um dos motivos principais, mas a gente precisa ter algum tipo de estratégia, ter essa consciência, não, tô nessa condição. E eu mudo a forma de dizer, como é que eu deixei isso acontecer? Não, calma, tá bom. Vou respirar fundo, como é que agora eu posso organizar isso? E aí a gente vai usando algumas técnicas, alguns exemplos, alguns exercícios. Primeiro, antes que você vai me perguntar, já vou adiantar, né? Preciso definir um dia, que seja na semana, um horário, né? Daqui a pouco a pessoa trabalha com plantão, e não pode ser um dia, um horário na semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Assim, uma vez a cada 2 meses não dá, tem que ser por mês, né? Se eu tenho minha remuneração por mês,
tem que ser uma vez por mês, pelo menos. Mas eu não posso fazer no horário que eu tô chegando do plantão. Não pode ser num horário que eu tô ali num corre, ali, que eu tô com a minha família, com meus filhos, isso, na correria. Agora, não, tem que ser num horário que realmente eu vou estar num momento de cuidado das minhas finanças. Que é o momento que eu vou olhar, que eu vou repassar. Nada impede que em alguns momentos eu possa, eu tenho que dar uma olhada nessa fatura. Então, eu vou criar essa rotina para poder fazer isso. Perfeito. E tu citou um pouquinho sobre o consignado, que é um dos temas, né, do que a gente está conversando aqui hoje. O que é esse crédito consignado? E eu acho que caminhando um pouquinho mais, assim, muitas vezes a gente pensa, os trabalhadores, né, enfim, na nossa vida, quando eu vi, o meu salário já estava comprometido. Quando eu vi, eu já estava endividada. O que é esse crédito e como ele funciona? Por que a gente sente isso? Bem, eu tive assim, eu não sei se é uma oportunidade, né, ou não, mas eu trabalhei em departamento pessoal e na época, em 2003, foi quando surgiu o consignado. Então eu vi esse burburinho, eu vi como é que as pessoas encararam aquilo ali. Muitas vezes a pessoa vai aderir a esse consignado porque tá todo mundo pegando, né? Então o que é um empréstimo consignado? Empréstimo consignado nada mais é que um empréstimo. E o porquê consignado, né? Consignado porque ao invés de o ENDE decidir se eu vou pagar a mensalidade da prestação do empréstimo, essa parcela ela é descontada do meu salário. E aí o RH tem que mandar direto para o banco. Mas eu posso pedir para o RH não descontar aquele mês? Não tem. Então, o desconto é automático da remuneração. Então, existe uma margem consignável, lá um percentual, que é o limite que a pessoa pode pegar esse empréstimo. Uma coisa que as pessoas não falam muito, mas eu vou dizer na minha percepção, vou explicar um pouquinho sobre taxa de juros também, é que ele não deixa de ser um salário futuro. Então, eu estou recebendo um salário antes, porque eu estou tendo desconto, e as pessoas não têm essa percepção. Bem, então já comento um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre taxa de juros, né? Porque vamos supor que eu tenho uma situação de saúde, eu tenho que fazer um tratamento, colocar aparelho, que não é uma coisa muito barata, enfim, eu não fiz uma reserva financeira para isso, eu não tenho essa reserva financeira e preciso fazer de imediato. E aí vai me custar lá uns 5, 6 mil reais, 10 mil reais que seja. Aí eu penso assim, como é que eu poderia fazer isso? Primeiro eu poderia negociar com o meu dentista. E isso é um ponto também, do que eu observo, às vezes as pessoas não pensam como é que eu poderia negociar para virar um gasto, vai lá e pega um empréstimo. E aí, o que acontece? Por ser um empréstimo consignado, ou seja, o banco tem mais segurança de que esse pagamento vai ser feito. Então, a taxa de juros é menor. Então, é isso que a gente tem a ideia de mas é uma taxa menor. Parece mais vantajoso. Sim, é mais vantajoso. É mais vantajoso, não há dúvida disso. Só pra gente ter uma ideia. Se você pegar sua fatura do cartão de crédito, aquela impressa bonitinha lá que a gente pega digital e coloca lá o rotativo, ele tá ali numa média de 16% ao mês. Tá, o que quer dizer isso? Tá, vamos falar da Selic, eu falei da Selic. A Selic tá 14,5 hoje, no momento que nós estamos aqui gravando, 14,5 ao ano. Ou seja, pega 14,5 e divide por 12. Vai dar alguma coisa por mês. Ou seja, a taxa de juros da economia que rege os contratos de juros deveria ser 1,2 ao mês. Aí a gente vai lá no cartão de crédito e eu não pago o valor da fatura, pago só o mínimo, aquele restante que sobrou vai lá pra frente, a 16 ao mês. Pensa, é muito alto. Aí, que outro tipo de crédito a gente tem? A gente tem, por exemplo, cheque especial. Cheque especial, numa média, é 8% ao mês. Então, é muito mais caro esse crédito. Um empréstimo pessoal também é uma outra alternativa, mas dependendo da pessoa, porque se eu sou uma pessoa que pago fatura mínima no cartão de crédito, não pago cartão de crédito, pego cheque especial, não devolvo. Tá virando uma bola de neve. Eu, faço isso e tu não faz nada disso, o dia que tu fores pegar um empréstimo pessoal, tua taxa é menor que a minha. Porque o sistema, ele olha assim, a Wendy pega e não paga. Então, se ela tá querendo, nós vamos cobrar muito caro, porque ela não pega. Então, isso também é uma coisa muito... Que às vezes as pessoas dizem assim, mas a minha taxa foi 3 alguma coisa, e a minha foi 2 alguma coisa. Eles estão... Não, né? Por exemplo, baseado no comportamento. No comportamento financeiro.
convido todos aqui depois, ó, todo mundo que tá aqui nos bastidores também, todos, a irem dar uma olhada a sua nota no Serasa. Vai lá olhar a sua nota do Serasa. E a nota do Serasa, ela é o score, é o score que vai dizer pro sistema financeiro, ó, a Wade pega e não paga. Então, quando eu vou pegar um crédito, até mesmo quando eu for fazer um consignado, e aí vocês devem estar curiosos, né, tá? Fatura é 16 ao mês. Selic é 1,2 ao mês. Cheque especial 8% ao mês. Quanto é que é um consignado? Uma média de um banco onde as pessoas têm uma característica, ele varia entre 2,5, 3. Muito menos, né? Mas se tiver um perfil assim de maus pagadores, essa taxa vai aumentando, tá? Dica importante, eu tenho todas essas links lá, depois vocês podem acessar lá o perfil do Instagram do Edu Financeira URGS ou da Wendy Ensina. Lá no Linktree eu tenho vários links e dicas para ir, vai lá consultar no site do Banco Central. Não é um material que eu fiz. Vai no site do Banco Central, taxa de juros. Aí consegue analisar, vai ver a sua instituição financeira com a qual tem. Então, essa questão do consignado, sim, ele é mais vantajoso, ele é mais barato. O problema é quando eu uso um recurso sem ter um fim específico e sem levar em conta o planejamento, porque eu tô adiantando meu salário. Eu peguei 10 mil e que durante 4 anos, por parcelas que às vezes eu acho pouco, eu não vou receber o meu salário. Então, se eu não me organizei para deixar de ganhar aquela parcela durante os 4 anos, que às vezes é uma média do que as pessoas fazem um parcelamento, eu não tenho aquele valor. Então, eu não tenho aquela parcela. O consignado, ele não é nem o vilão, nem o mocinho. Depende do nosso comportamento ao usá-lo. Depende do nosso comportamento. Então, eu sempre recomendo fazer um checklist antes de tomar um empréstimo. Primeiro é ver a alternativa, se realmente é um valor para algo específico. Ah, mas é para comprar as coisas do dia a dia, né? Bem, aí a gente já tem um sinal muito crítico de que eu tô usando, porque eu tô adiantando, faz sentido isso? Sim. Eu tô adiantando um salário meu. E eles vão descontando, porque eu vou deixar de receber um salário. Só que a questão é que a gente tem uma taxa de juros sobre esse nosso salário, né? Então, a primeira coisa, assim, bem, qual é o ponto que eu tô querendo usar nesse empréstimo consignado? Porque eu vejo pessoas usando consignado para comprar moto, para fazer algum adiantamento, para fazer uma entrada em alguma compra maior. Mas depois a gente tem que manter, continuar pagando, né? E é do nosso salário que a gente vai tirar esse dinheiro. Na verdade, vamos supor, tá? Que eu ganhe 1.000 líquido, tá? Ganho R$1.000 líquido. Faço um empréstimo consignado lá, 30% da margem, e é um comprometimento de R$300 por mês. Antes de mais nada, eu preciso saber, porque eu ganhava 1.000, como é que estão os gastos lá em casa? Né? Vamos supor que com esses 1.000 antes do consignado, eu pagava tudo, né? E sobrava 100. Agora vai 300. Aí vai faltar, né? Porque agora não entra mais 1.000, entra 700. Ou seja, vai faltar 200. E essa conta, por incrível que pareça, as pessoas não põem na ponta do lápis. Muitas vezes é o que a gente chama de contabilidade mental. Que a pessoa faz a conta, mas é uma parcela de R$300. Mas eu tenho que estar muito antenado do que está acontecendo lá no meu dia a dia, porque é R$300 que não entra na minha renda. E outro ponto também, dependendo para o que eu vou utilizar, o que eu recomendo. Pega essa parcela, tu tá disposto a ter uma parcela de R$300 por tanto período? Coloca num tesouro direto. Agora a gente tá com um tesouro direto que tem liquidez, se eu precisar eu posso ir lá sacar. Que tá com uma taxa muito boa. Deixa o dinheiro rendendo. Quando chegar no valor eu vou lá e faço aquela compra. Perfeito. Realmente, assim, o consignado, ele tem que ser uma coisa muito emergencial, urgente. Onde eu não preciso estar adiantando o meu salário, porque é um adiantamento de salário que a gente está fazendo. Nossa. A gente nem sempre percebe, né? E a gente está pagando juros. Inclusive, um último convite. Lá no site da Serasa tem calculadoras. É muito bacana a gente faz um cálculo para ver. Prestação de R$500. Mas vai lá na última linha. Vai lá ver o que 3% de juros ao mês faz, porque é um juro composto, né? O que esses 3% transformam se eu pegar R$5.000? Vira 1.000 e poucos reais de juros. Então, assim, a gente acaba pagando R$1.000 que vai descontar da nossa remuneração. Então, dependendo pro fim que eu quero,
muitas vezes estrategicamente segura. Pega esses 500, vai guardando, deixa ele render, e aí você vai ter os 5 mil e mais o rendimento. Perfeito, já dando a solução, né? Prof, agradecer por esse episódio, né? Já adiantando um pouquinho, a gente vai ter um segundo episódio aqui que vamos falar um pouquinho sobre como quem se enxergou, né? O trabalhador, tu que está assistindo aqui conosco e te enxergou em algum pontinho aí dessa conversa, desse podcast, no próximo a gente vai falar como se recuperar, então, de um processo de endividamento, né? E agradecer para ti esse momento, então, né? A gente deu um overview sobre o tema, mas o principal, né, a ser passado aqui, prof, é que saúde do bolso também é a nossa saúde, né? A gente tem que cuidar, o nosso bolso é a nossa saúde. Então, agradeço a tua participação aqui e até o próximo momento para a gente falar sobre como nos recuperarmos do endividamento. Tchau, tchau!